Olá, bem-vindo a mais este episódio do podcast do Seminário Concórdia. Eu estou aqui hoje com o professor Leonídio Gerl e com o professor Francis Hoffman para falarmos sobre o Ministério Pastoral. Nós estamos aqui no mês de outubro. No dia 27 de outubro comemoram-se 120 anos de fundação do Seminário Concórdia e estamos também chegando ao final, próximos ao final do ano, quando é um período em que novos candidatos ao estudo no seminário se apresentam e se inscrevem no curso preparatório. Por isso nós queremos falar um pouquinho sobre este tema, do preparo para o ministério e também do próprio ministério pastoral. E vamos começar aí, lembrando um pouquinho da história. Eu estou aqui com o professor de História, o professor Francis, e o nosso seminário começa há 120 anos. E tem um dado interessante da relação com as congregações e com a própria Igreja Nacional, não é, Francis? Exatamente. Até mesmo interessante se você comparar as datas, né? O seminário, inclusive, anterior à própria formação do Sínodo aqui do Brasil, né? O seminário em 1903, quando o Sínodo será formado somente no ano seguinte, em 1904, o que demonstra a clara noção da Igreja, ou das pessoas que estão nas congregações, com a importância da formação pastoral. Afinal de contas, você poderia ter um sínodo, mas como você poderia ter pastores que poderiam servir a este sínodo? É claro que existiam missionários que podiam ser enviados, já existia mesmo a Igreja dos Estados Unidos que estava preocupada, portanto, com os imigrantes que estavam aqui no Brasil, mas era óbvio que era necessário preparar pastores locais, e por essa razão a visão, desde cedo, de que pudesse formar, portanto, um seminário e, portanto, formar pastores locais, isso foi bastante importante, fundamental. Começou inicialmente tendo 4 alunos, depois um quinto se juntou, portanto, à turma. Infelizmente, o primeiro professor, o professor Hartmeister, acabou tendo o falecimento de sua filha, então teve que fechar logo depois. Mas esse empenho inicial, demonstrando o cuidado e a vontade de formação pastoral, do ministério, para poder tomar cuidado ou conta das congregações, é algo que de fato trouxe um primeiro cuidado, uma noção bastante importante da igreja. Por isso, uma conexão muito forte entre nosso sínodo, portanto, e a formação pastoral realmente está bastante conectado. Não é à toa que falar desse tema neste momento é bastante importante para nós como igreja. E é interessante, A gente passou agora no final de semana por uma reunião da igreja, o conselho diretor da IELB esteve reunido aqui mesmo no seminário, e se pôde notar, dos líderes leigos e conselheiros distritais, o carinho, o apreço que tem pela educação teológica e pela própria instituição do seminário, até pela importância, de preparar pastores, de preparar diáconos também, para a igreja, e não só para o Brasil, acho que diga-se de passagem, Muitos de nossos pastores hoje atuam em diversos países do mundo, O professor Leonídio é coordenador do processo seletivo e daqui a pouquinho nós estamos entrando novamente, por um lado no exame dos atuais candidatos e um pouquinho mais adiante já na inscrição de novos. Talvez seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre como é que é o processo para ingresso no seminário, não é? Sim, a gente tem essa ênfase na nossa igreja do preparo. E a igreja, ela decidiu que é muito importante que o candidato que se coloca à disposição para servir no ministério pastoral, que ele tenha um acompanhamento da igreja local, da congregação. E que, num período de 1 ano, ele possa ser acompanhado pelo pastor, devidamente orientado pelo seminário, recebendo materiais em casa, fazendo encontros online também, seja com o professor coordenador do preparatório, seja com o diretor, com funcionários, para que assim o candidato, dentro desse programa preparatório, tenha condições de avaliar, buscar esse amadurecimento pessoal com respeito a essa decisão. Então, 1 ano que se passa estudando, vendo as doutrinas da igreja, lendo o sumário da doutrina cristã, o Catecismo Menor de Lutero, fazendo assim uma viagem e estudos sobre o Antigo Testamento, nas histórias principais do Novo Testamento, e com muita tranquilidade também
fazendo algumas tarefas, né, no tempo de cada um durante esse período. E agora estamos concluindo realmente, né, em novembro concluiremos a turma de 2023 visando 2024 e automaticamente estaremos abrindo, né? Eu mesmo ontem e hoje já recebi contatos de possíveis alunos ou candidatos a alunos para 2024, já pensando em 2025. Então esse é um processo que ele segue, né? Como foi dito, 120 anos, a igreja sempre incentivou. Então, as congregações são os nossos celeiros, né? Nós recebemos esses alunos solteiros ou casados, independentemente da idade, né? Nós temos aqui um espaço para recebê-los, para que assim a formação seja aquela que a nossa igreja deseja, né? E esse é um ponto importante, porque a nossa igreja ela sempre primou muito por repassar ao aluno esse conteúdo para que ele tenha, tanto na parte acadêmica como na parte prática, né, condições de desenvolver o ministério pastoral de uma maneira que realmente esteja alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz, né, a respeito do ministro. Então, nós temos, neste ano, a satisfação de termos muitos pré-candidatos, ou seja, alunos no programa preparatório, atualmente 37 nós temos, né? Mas a gente sabe que ainda, mesmo que esses 37 fossem aprovados e tivessem continuidade, ainda assim nós necessitamos de muitos pastores, porque o desafio é muito grande, né? Às vezes, se olharmos apenas para as congregações vacantes que estão sem pastor da igreja luterana, então nós vamos chegar a uma conclusão. Se nós olharmos para o campo missionário do Brasil, aí a conclusão é outra. E, conforme o diretor disse, se olharmos para a América Latina ou para outras partes do mundo, então nós veremos que realmente a necessidade é grande. E aqui nós temos um trabalho, um serviço, um estudo de excelência, né? E isso está sendo atualmente uma grande bênção na vida da igreja no Brasil e no mundo, né? Então é muito bom que também as congregações vejam possíveis candidatos que estejam ali incentivando, né, para que eles possam fazer a sua inscrição no site do seminário. Tem todas as orientações, temos também a nossa secretaria que sempre dá esse feedback para todos aqueles que entram em contato, mas é algo assim que a gente não pode descuidar, né? Então, todo ano precisamos de novos candidatos, precisamos chamar novamente a igreja para que assim esse processo seja contínuo, né? Porque o ministério pastoral é fundamental para a vida da igreja, conforme o professor Francis até falou, né? Esse start que foi dado aí no passado para a fundação, a criação do seminário, e assim proporcionar essa grande bênção para a igreja. Nós todos somos frutos disso, desses esforços, às vezes, muitas situações de limitação que a gente vê na história, né? Hoje nós temos a bênção de ter, né, um departamento de ensino também na igreja que incentiva, que estuda, que vê, que busca também na igreja condições para oferecer um ensino de qualidade. Uma curiosidade, eu lembrei agora, né, o colega Leonide falou de candidatos, alunos solteiros e casados. Bem recentemente eu estava palestrando num congresso de jovens e eu comentei exatamente isso, né, e num dado momento eu disse, olha, aqui nós temos mostrei algumas fotos, né, e aqui nós temos um local dos solteiros e aqui nós temos um local dos casados. E aí uma pessoa do plenário perguntou, mas por que vocês separam os solteiros dos casados? E eu até fiquei pensando, mas estranha a pergunta, né? Para mim era tão óbvio, mas eu não me dei conta que por trás dessa pergunta tinha outra, uma pergunta muito básica, que eu acho que é bom a gente comentar aqui, né?
porque a pessoa que me perguntou imaginou que os alunos casados viriam sozinhos para o seminário. Então eu disse, olha, obrigado pela pergunta, é importante, né, a gente dizer isso com todas as letras. O seminário tem apartamentos próprios para alunos casados, inclusive com filhos, né? Há um prédio que a igreja construiu a partir de todo um projeto de uma participação muito grande da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, e neste prédio, então, com bons apartamentos, estudantes casados podem residir, né? Então, eu acho que é uma coisa que é importante a gente pontuar, né? Sim. Porque talvez fique a dúvida até, poxa, se eu vou para o seminário como casado, eu vou deixar minha família em casa? Não, você traz a família, existe todo um apoio da igreja para isso também, né? Tem todo um apoio, inclusive no que diz respeito à parte da anuidade, né? No que diz respeito a tamanhos de apartamentos, com 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, dependendo do tamanho da família. Então, esse tipo de apoio, o seminário, ele vem constantemente atualizando, porque se a gente olhar um pouco mais para trás, eram raros os casos de famílias que vinham para o seminário assim, né? Mas hoje, né, na nova realidade, nós temos já alunos que já têm uma graduação, que já são mestres, às vezes doutores, enfim, nós temos o espaço para todos, né? E a intenção é fazer com que essas pessoas se sintam bem. Às vezes pode acontecer de pessoas que já moram aqui próximas, né, nas cidades da grande Porto Alegre, que elas fiquem residindo na casa que já tem, por um motivo ou outro, né? Mas são poucos os casos, mas até esta oportunidade o seminário tem trabalhado, né? Então isso é bem legal, porque a ideia é que isso não seja empecilho para que alguém deixe de participar, que deixe de estudar, né, no seminário. Uma coisa que às vezes as pessoas perguntam é o que afinal de contas se estuda no seminário, né? A gente vai lá e coloca um talar e começa a pregar, né? Vai logo para um púlpito, e a gente sabe que tem toda uma construção muito clara, que já vem de bastante tempo, né? Talvez seria interessante, né, Francis, comentar um pouquinho sobre até as áreas da teologia, né? O que se estuda, afinal de contas, para ser pastor, né? É bem interessante, né? Até eu me lembro, a partir da tua pergunta, quando a gente estava na UBRA, né? E eles tinham a semana acadêmica, né? E a teologia tinha um stand lá para a gente apresentar. E era bem interessante ver a reação das pessoas quando começavam a conhecer, afinal de contas, o que se estudava na teologia, né? Então, alguns diziam, vocês estudam grego e hebraico, né? Vocês estudam filosofia, vocês estudam, né? E realmente é algo que sempre gera um pouco de curiosidade, né? Então, como já falando aqui, a teologia é dividida em 4 grandes áreas, né? Que é a área exegética, ou bíblica, né? Em que se estudam, portanto, os textos bíblicos, a língua original das escrituras, que no caso são grego e hebraico. Tem um pouquinho de aramaico, mas esse não chega a entrar tanto, né? Nós temos a teologia histórica, da qual eu faço parte, então, que você estuda, portanto, como a igreja teve o seu desenvolvimento ao longo da história, ao longo do tempo, como essa relação da igreja com a história geral também acontece. Você tem a teologia sistemática, né? Quando você tem a formulação de doutrinas, tem um caráter um pouco até filosófico, quando você tenta formular, portanto, em doutrinas maiores, aquilo que você está querendo dizer, tentando justamente olhar como as escrituras ensinam sobre Deus, por exemplo, o que as escrituras ensinam sobre Jesus Cristo, ou tantos outros temas importantes da teologia, né? E tem uma teologia prática, né? Que então vai para a questão da pastoral, o sermão, né? Enfim, vários aspectos aí, até a missão, você fala também da questão do aspecto prático da teologia. Sim, em linhas gerais, né? Claro que a gente não poderia dividir tão assim separadamente, né? É importante entender que, mesmo que eu seja professor de história, né? Bom, é importante que eu conheça as línguas bíblicas, né? É importante que eu conheça a pastoral, é importante que eu saiba também doutrinas, né? Afinal de contas, há uma relação muito íntima entre esses tópicos, esses assuntos, né? E essa é a riqueza, né, da teologia, em que você tem a capacidade de ser especialista em uma área, mas ao mesmo tempo
conseguir dialogar com tantas outras áreas, né, que de fato fazem parte. Tanto que o pastor, quando ele se forma, embora seja treinado nessas 4 áreas, bom, ele vai pregar toda semana, né? Ele vai fazer missão, né? Ele vai estudar e dar o catecismo, por exemplo, né? Que é um dos exemplos clássicos da doutrina, né? No caso, nas mãos das pessoas. O pastor, ele vai saber um pouco da história, vai conhecer a história da congregação, por exemplo, como a congregação se relaciona com a história da IELB, de outras igrejas cristãs na cidade, enfim. Então, é bastante belo como esse currículo, portanto, ele ao mesmo tempo te leva a uma especialização, mas ao mesmo tempo te coloca em diálogo com tantas outras áreas do conhecimento. O diretor mencionou a questão do conselho diretor que passou, e ali foi apresentado o currículo, né? E a gente vê uma preocupação de fazer um equilíbrio entre essas áreas, né? E esse equilíbrio ele é necessário para que realmente o aluno ele possa ser contemplado com todas elas. E como que a gente percebe, principalmente quem chega no início aqui no seminário, muitas vezes vem com uma expectativa, né? E essa expectativa, ela de repente não é correspondida, porque ela acha que vai ser apenas, talvez, da área prática. Outros pensam que é apenas, talvez, exegética, né? E daí chega aqui e começa a ver outras coisas, aí fica meio assim, na dúvida, né? Por que eu preciso estudar isso? Porque daí a gente até procura ajudar os alunos a perceber como que tudo isso está devidamente interligado, né? Verdade. Ou até mesmo, né? Às vezes tem uma noção de que, não, eu sou um teólogo, não, eu sou pastor. Como que distinguindo as coisas? É claro que é uma distinção teórica disso, né? Mas não tem como um pastor não ser teólogo, né? Sim. Embora o teólogo possa não ser pastor, né? Sim. Mas é verdade que todo pastor, ele pensa teologia, ele precisa dialogar nesse sentido. Agora, isso aí me traz um outro ponto que eu acho que é importante, né? Que todos saibam, teólogo e pastor, quem ensina no seminário, né? Nós temos uma longa tradição na igreja luterana, e não só aqui no Brasil, mas na igreja confessional em si, de que a grande parte dos professores, aqueles que ensinam teologia propriamente dita, são pastores, né? E hoje, o que nós temos aqui no Seminário Concórdia? Nós temos todos os professores, por um lado, com uma formação acadêmica sólida, né? Com especialização, mestrado, doutorado. Alguns dos nossos colegas, inclusive meus 2 colegas aqui, estão exatamente no processo de programa de mestrado e doutorado. Então, é importante esse aspecto acadêmico, né? A gente não pode chegar numa sala de aula e simplesmente contar experiências, né? É preciso ter uma solidez na formulação daquilo que é preciso pregar no futuro. Mas, por outro lado, nós também prezamos muito a experiência pastoral, né? Os 2 colegas aqui que estão mais recentes aqui no seminário, o professor Francis chegando aqui agora há poucos meses, tem uma larga experiência pastoral, né? Assim como os demais que aqui estão. Então, eu acho que isso é bem importante a gente pontuar, né? Por um lado, uma força acadêmica, né? Uma solidez no preparo, mas, por outro lado, uma experiência na vida da igreja, né? Nós não entendemos aqui que a gente possa fazer uma formação pastoral simplesmente a partir de um conhecimento teórico do ministério, né? É preciso ter uma experiência pastoral, não é? Porque no ministério pastoral, a gente lida essencialmente com pessoas, né? E se nós temos, por um lado, o aspecto bíblico, doutrinário, histórico, que nós vamos estudar e vamos nos aprofundar em cada uma dessas áreas, né? E, por sua vez, negligenciarmos, né, o nosso alvo, que são as pessoas para as quais estamos preparando tudo isso, então nós vamos ter um desequilíbrio grande, né? E a igreja valoriza muito isso, tanto é que em estatuto, regimento, nós temos esses pontos, né? Como o diretor já ressaltou, que até outras partes do mundo, os nossos professores têm essa característica, né? E, por que não dizer, pré-requisito, né? Para poder assumir uma cadeira no seminário, assim, de
ensinar e de passar. E, por outro lado, também a igreja como organismo, como sínodo, tem incentivado os pastores, após a sua formatura, a continuarem estudando sistematicamente. Não apenas um aprendizado que cessa com a formatura, teremos esse ano, né, com a graça de Deus, mais uma formatura, mas um processo que continua sendo, através de cursos de aperfeiçoamento, oferecido pela igreja, pelo seminário, ou a graduação, pós-graduação, mestrado, tudo isso com o intuito de manter esse equilíbrio. Porque é fácil também, depois de formado, o pastor negligenciar esse outro aspecto e achar que agora o que ele tinha que aprender já foi, digamos assim, repassado, e ele só precisa ficar dando atenção às pessoas. Então, esse processo é contínuo, né? Eu acho bem interessante como, na prática, o ofício pastoral dá vida à teologia. E você começa a perceber como a formulação doutrinária correta, ela, na verdade, ela foca o cuidado pastoral. Tem vários exemplos disso, e eu mesmo aprendi muito sobre o valor. Eu aprendi teologia aqui no seminário, de fato, as formulações teóricas e tudo isso, e muitas coisas nas capelanias, que realmente o seminário concedeu isso na minha formação. Mas, é claro, na prática pastoral, estando, de fato, todos os dias, né, tendo que, de fato, trazer uma explicação teológica e justamente traduzindo essa linguagem teológica para a linguagem das pessoas, como de fato me foi importante quando eu tinha que consolar, por exemplo, uma pessoa que estava doente, e como, por exemplo, a teologia da cruz tem sentido, né? Não só nesse sentido, não só nesse momento, mas, na verdade, quando eu não estou buscando uma glória humana ou tentando, de alguma maneira, formular a minha própria visão sobre Deus, mas ver como, de fato, uma doutrina das Escrituras me traz conforto a mim, como pastor, para dizer, olha, é isso que Deus está lhe dizendo. Né? Embora talvez a minha vontade seja, você seja curado, ou qualquer coisa, a minha vontade humana é dizer isto. Mas eu, autorizado por Deus, eu digo, olha, Deus está contigo, porque Ele lhe ama. Mesmo passando pelos sofrimentos e angústias, eu sei que Ele está contigo, porque Deus jamais abandona os seus. Ou a própria doutrina do ministério, né? A gente aprende teoricamente, portanto, vários aspectos importantes sobre o ministério. E por que é importante ter um ministro ou um pastor chamado e ordenado? Mas, de repente, na prática pastoral, você vê isso como garante paz, não somente ao pastor, mas também à congregação, de saber, olha, tem alguém que cuida e zela por este ofício. Todos sabem, portanto, quem é que está cuidando deste elemento. Como faz sentido isso? Como é importante no ambiente da congregação você poder dizer, olha, o fato de eu ser chamado, não fui eu que me coloquei nessa posição, mas justamente eu fui ordenado pela igreja, né, tendo o ministério voltando para o próprio ofício de Cristo, no caso, e tendo agora o chamado da congregação, que agora eu posso exercer esse ministério dentro deste contexto. Então isso, até mesmo quando você precisa tratar pastoralmente uma questão difícil, por exemplo, eu posso lembrar, eu não faço isso porque eu estou implicando com uma pessoa, não, eu faço isso porque eu sou chamado para fazê-lo. Não é uma decisão minha, não é porque eu gosto ou porque eu não gosto, mas é porque é minha tarefa, eu fui chamado para isso. Isso me faz lembrar e faz uma diferenciação importante sobre gostos pessoais e com relação, por exemplo, ao que eu tenho que fazer. Mesma coisa com relação à liturgia. Às vezes a gente reduz o debate a um gosto pessoal. Não tem nada a ver com gosto pessoal. Embora eu tenha minhas preferências pessoais, e tudo bem, mas não é o que determina o que eu faço na congregação, ou a maneira como eu trato pastoralmente, e isso, vários aspectos do ministério. Mas essa fala tua me faz, assim, lembrar, né? E às vezes a gente pode esquecer que o ministério é uma dádiva, né? Então, seja uma dádiva, né, na pessoa do ministro, ele se reconhecer como presenteado pelo privilégio de estar, né, nessa função, mas também para a igreja, né? Então, eu vejo que é mais do que alguém que é um líder no sentido até de gestão ou coisas do tipo, né? Olhar para o ministério igual
o professor Francis está dizendo, com aquele olhar de gratidão. Eu vejo assim, né, eu olho para trás e vejo, né, como que Deus foi misericordioso comigo, né, concedendo pastores para me pastorear minha família e, desta forma, fazer com que eu tivesse acesso ao Evangelho, ao batismo, à palavra, à Santa Ceia, né? Então, tudo isso é muito bacana, porque facilmente no mundo utilitarista de hoje, nós podemos distorcer tudo, né? Nós podemos alterar. E a gente altera realmente quando tem essa dificuldade de perceber que essa fonte de tudo isso é o próprio Deus, né? Que nos agracia com isso. Quando a gente, no decorrer do ministério, acompanhou congregações que não tinham pastores ou membros que estavam em cidades que não têm pastores ou congregações, como que isso era difícil para essas pessoas, né? E às vezes a gente tem isso tudo, todo final de semana, e não consegue daí perceber que bênção é a gente ter um pastor, a gente ter um ministério entre nós, a palavra, se poder escutar, sentar, cantar, louvar, receber o perdão. Isso é uma dádiva que eu gostaria que ficasse sempre presente, tanto para mim como para a igreja, né? Dentro dessas viagens da educação teológica lá em Moçambique, a gente nota que, às vezes, por um motivo ou outro, as pessoas não têm acesso ao ministério, por uma situação, e as pessoas ficam clamando, as pessoas elas oram por isso e ofertam, e enfim, fazem um monte de esforço, andam quilômetros e mais quilômetros para poder ter acesso. Então, a gente é muito abençoado aqui. Eu acho que Deus foi muito generoso conosco e nós temos motivos assim de sobra para agradecer a Deus por termos esse seminário, né? 120 anos, isso não é pouca coisa. Às vezes a gente é tentado a olhar apenas para as dificuldades, né? Mas eu acredito que nós somos muito abençoados, né? E cada vez mais, né? Essa visão, Leonide, do ministério como dádiva, isso é realmente importante da gente ressaltar, né? Porque eu acho que isso resolve, ou se não resolve, ajuda bastante em algumas dificuldades que há, por vezes, na relação entre igreja, congregação, o povo de Deus que se reúne e o pastor, né? Às vezes se faz aquela pergunta, quem é que afinal manda? Né? O que é uma pergunta errada, né? E a gente costuma dizer que uma pergunta errada, ela leva a respostas erradas, né? Porque em última análise ninguém manda, né? E aí é muito bonita a linguagem bíblica, né? O Paulo, por exemplo, lá aos Efésios, ele diz, por um lado ele diz, me foi dada essa graça de eu poder proclamar. E por outro ele diz assim, Cristo deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Ele também diz lá aos Coríntios, tudo é vosso, Paulo, Apolo, são de vocês, né? Mas não como uma propriedade para se dominar, mas como um presente, né? Então, essa visão bonita dessa relação em que o pastor, ele é um ministro de Cristo, colocado por Cristo como um presente para a igreja, isso, por um lado, leva a nós para olharmos o nosso pastor como uma dádiva divina. Por outro lado, leva o pastor a ver a si próprio como um servo, não como um dono, não como um proprietário, né? Não como um dominador, né? Mas como alguém que foi colocado lá para servir pela pregação do Evangelho. Essa visão realmente que o Leonide coloca, ela é muito, muito bonita e muito importante para a igreja, né? A gente sempre lembre de novo, né? A questão não é quem manda, a questão não é quem é que está por cima, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja, né? E Ele, pelos meios da graça, está alimentando a igreja e usa do ministério pastoral, né? Eu acho que cada um de nós, você falou, né, sobre pastores que a gente tem na memória, e cada um de nós tem, de fato, né, lembrança de pastores da infância, da nossa juventude, né? O Francis ainda tem o privilégio de ter o seu pai como pastor, né? O pastor Arnaldo Hoffman Filho, né?
E a gente carrega muito disso na vida, né? E muitas vezes a gente usa até exemplos daquilo que nós tivemos na infância e juventude, né? E que foi tão consolador, importante na vida da gente, para compartilhar com outros, né? Então, realmente o ministério é uma dádiva. Eu acho que essa é uma maneira muito bonita de colocar a coisa, não? De fato, como mencionaste, né, eu tive em casa, né, meu pai e meu pastor, às vezes a relação é um pouco complicada na cabeça da gente, né, mas isso me ensinou a ver o pastor como aquele que ama, né, que cuida. Quando repreende, ele repreende para o bem, né, e até mesmo quando erra, ele erra tentando acertar, né, de alguma maneira justamente se esforçando pelo bem, né, e, enfim, a gente... Talvez por essa ligação pessoal que eu tenho com o meu pastor, né? E mesmo depois amigos, pessoas muito queridas da minha família, né? Meu tio agora falecido também, e padrinho também, me ensinou vários aspectos do ministério. E você vê que nenhum pastor é igual ao outro, né? E não quer dizer que um é melhor do que o outro naquilo, mas de fato, muitas vezes o pastor também é moldado pela situação que lhe é colocada, né? Porque, de fato, cada um tem os seus dons, cada um tem as suas características, e o que é bom. Na verdade, um bom pastor não é forjado por quantos dons ele tem, ou um bom pastor não é melhor do que o outro porque, sei lá, de repente a igreja dele cresce mais do que a igreja do outro, né? Na verdade, um bom pastor é ser fiel à palavra de Deus, né? Isso é que torna um bom pastor. Os frutos são concedidos por Deus por sua graça e por sua misericórdia. E como Paulo mesmo diz também, né? Um planta, o outro colhe, outro rega, o outro colhe. Talvez aquele que plantou não vai ver o crescimento, né? Mas ele pregou a palavra de Deus. E isso que realmente importa, né? Os pastores não devem se olhar como competindo um com o outro, mas quando eu, por exemplo, eu tive 11 anos de experiência em congregações, né? E a minha alegria é ver que a congregação, depois que eu saí, continuou crescendo, né? Quer dizer, e que continue crescendo cada vez mais, né? Não tenho a vontade de dizer assim, veja como eles sentem falta de mim, né? Desesperados querendo que eu volte, né? Não, que bom que eles sejam maduros o suficiente para poder seguir em frente, ter outros pastores que vão conduzi-los e que certamente vão ser bem atendidos, porque são pastores fiéis, com dons diferentes, com características diferentes, mas com uma coisa em comum, fiéis na pregação da palavra de Deus. E isso que realmente me consola, né? O senhor estava na minha pregação de Gramado, na minha despedida, né? E uma das coisas que eu enfatizei, pelo menos naquela ocasião, é saber que me consola, saber que mesmo que eu não vou estar naquele púlpito, mas aquilo que eu pronunciei vai continuar, que é a palavra de Deus. Não é o pastor que faz, mas o pastor é um instrumento de Deus para que a palavra continue a ser pregada. Aliás, eu estive lá realmente, e minha esposa e eu fomos especialmente daqui de São Leopoldo até Gramado, e eu lembro, foi uma belíssima pregação, e minha esposa, ela volta e meia comenta também, diz, olha, aquela pregação do Francis lá foi sensacional, né? Ela disse muito em pouco tempo, na verdade, né? E como é bom isso, né? A gente vai ao culto e sabe que o pastor que está lá, ele se preparou para isso, né? Se preparou para isso, ele não está tirando da manga, né? E é uma coisa que a gente insiste muito, né? O professor Leonídio comentou há pouco da necessidade do estudo continuado, né? E realmente a gente sabe que na situação que a gente vive hoje, com tanta mudança que há na sociedade, tantos desafios novos, um pastor não pode ficar parado, né? Ele precisa se atualizar, precisa voltar à base, né? Voltar àquelas coisas bem fundamentais, né? E eu gosto sempre de contar uma história. Uma vez eu assisti uma palestra, na UBRA ainda, lá no início, quando comecei a trabalhar, e uma palestra de um professor da área de psicologia, e ele disse uma frase que para mim significa muito para o ministério. Ele disse assim, quando eu tenho um problema na minha prática e eu não tenho como resolvê-lo, eu volto para os meus livros mais básicos, mais fundamentais. Ou seja, eu volto para a minha base, né? E assim é com o ministério também, né? A gente tem muitas vezes dificuldades porque lidamos com pessoas, né? O pastor é uma pessoa, né? E afinal a gente continua sendo pecador, né? Temos aí o nosso velho homem que luta contra a vontade divina, então há dificuldades para resolver. E aí o pastor, ele sabe que ele pode voltar à base dele, né? A palavra de Deus, as confissões luteranas, os livros básicos de teologia,
que lhe dão de novo aquela fundamentação, né, para seguir em frente. Então, essa é uma preocupação muito grande da educação teológica hoje também, não? Eu também vejo, assim, no sentido de trazer essa valorização, né, de que também todos nós continuamos sendo pastoreados. Então, esses pastores que nós temos até, muitas vezes a gente forma e eles vão nos pastorear. Então, o que foi dito aqui pelo professor Franz, fico feliz que alguém está lá anunciando o mesmo evangelho, né, na mesma confissão de fé, né, e o espírito que ele tem em relação à congregação que ele pastoreou, eu acho que é a mesma que nós temos em relação às nossas congregações de origem. A gente gostaria que também, conforme a gente diz assim no popular, né, a gente queria ter um bom pastor lá, né, que eles fossem bem atendidos. E essa também é a tônica aqui no seminário. A gente procura formar pastores que a gente também gostaria que fosse, né, e não tivesse nenhuma dificuldade de ser o nosso pastor, né? Então, esse é o olhar para essa formação, né? E da mesma forma, a gente também gostaria de ser pastoreado por um pastor que continua estudando, meditando, né? Buscando na palavra, nas confissões, interagindo com outros pastores, porque ninguém deveria ficar sem ser assim, pastoreado, sem ser consolado, aconselhado, né? Então, o diretor Gerson, ele tem o pastor que o pastoreia, né? O presidente da igreja, né? O pastor Geraldo Schiller, tem um pastor que o pastoreia. Então, isso mostra que todos nós, né, continuamos, de certa maneira, sendo ovelhas e sendo pastoreados e, ao mesmo tempo, dependendo da função, exercemos isso, aquilo, mas o ministério pastoral ele é fundamental para todos, né? Então, todos nós temos, por assim dizer, esta oportunidade e privilégio. E por isso que a gente insiste, né, que mais pessoas possam se dedicar, né? Deus continua chamando, Deus continua enviando, né? E a seara realmente é grande, né? E nós estamos aqui prontos para colaborar, né, com esse processo, né, formativo. E nós temos agora o professor emérito, o professor Paulo Moisés Nerbas, que alguém poderia pensar, já encerrou, né? Professor emérito, atualmente ele está atendendo uma congregação, né? Então isso faz com que a gente tenha sempre essa vontade de servir a Deus, e ele, como uma referência na nossa igreja, inclusive na questão de sistemática e tudo mais, ele está pastoreando, ele está exercendo este que para nós é um ofício nobre, né? Então, professor Paulo Busto também vai ser pregador agora no culto, lembrança dos 22 de outubro, dos 120 anos do seminário, lá em Bom Jesus também, verdade, né? Verdade. Muito bem. Eu acho que nós estamos chegando aqui ao final do nosso diálogo, mas eu queria ainda pedir que cada um dos meus colegas desse um recado aqui. E nós não combinamos isso, mas o seminário, além da formação pastoral, ele tem outros programas que visam ajudar a igreja, né? Temos, por exemplo, a Diaconia em Música, que tem ao longo de vários anos, com a coordenação do professor Raul Blum, preparado pessoas para dirigir a parte musical nas congregações. É um programa bastante importante, ele funciona a cada ano, especialmente no mês de janeiro, no intensivo, não é? Mas nós temos 2 outros programas que eu considero que são importantes de compartilhar com aqueles que nos assistem. E eu vou pedir então para o professor Franz falar um pouquinho sobre o nosso programa de mestrado. Ele próprio é fruto do nosso programa de mestrado aqui do seminário, e o professor Leonídio que comente um pouquinho sobre a ETE, a Educação Teológica por Extensão, que são 2 programas que também pretendem ajudar a igreja, né, na sua caminhada neste mundo. Bom, eu posso dizer assim, o programa de mestrado do seminário foi um programa que me deu tanto uma formação mais aprimorada, porque me deu a oportunidade de continuar os meus estudos de modo bastante técnico, de modo bastante profundo, e tive o privilégio de ter vários professores,
desde o pastor Gilberto, lá na Alemanha, né? Professor dos Estados Unidos também, como o William Schumacher, o Paul Rabi, bem como professor daqui da casa, né? Professor Wilson Schultz, e tantos outros, professor Paulo Nerbas também. E isso me deu, de fato, o privilégio de poder expandir e aprofundar muito mais o meu conhecimento sobre a teologia. Mas, além disso, o programa de mestrado me sempre colocava em contato com colegas em que nós poderíamos ter um momento de relaxar, é verdade, mas, ao mesmo tempo, aprofundar nosso conhecimento teológico. Eu, especialmente, quando fazia meu programa de mestrado, eu comecei em 2011, estava numa congregação muito grande de aproximadamente 3.000 membros, em que, de fato, havia muita correria, né? Então, tinha pouco tempo para refletir. E nesse contexto, aquelas 2 semanas de mestrado era quando eu podia engajar teologicamente, tanto com o professor, como também com meus colegas, e assim ter, de fato, como que um retiro teológico, digamos assim, para pensar e aprofundar o pensamento. Isso trazia uma profundidade muito maior para a minha pregação, para os estudos bíblicos, trazia uma profundidade pessoal, teológica, e de fato me colocava em conexão com tantos outros colegas que compartilhavam de problemas semelhantes, ou parecidos pelo menos, e podíamos ter assim um esforço conjunto de pensar como resolver teologicamente alguma questão, ou como dar uma resposta teológica a questões semelhantes que nós vivíamos também. Então, eu posso dizer que, não apenas academicamente me falando, né? Mas, obviamente, o primeiro objetivo é acadêmico, mas, além disso, eu pude ver concretamente como a excelência acadêmica trazia uma resposta prática na congregação, bem como também familiar, porque eu poderia responder a questões também da família, bem como pessoal. Então, essa formação holística, né, ou integral que o mestrado deu foi algo realmente fundamental na minha caminhada teológica e acadêmica, bem como pessoal e como pai de família, como pastor, enfim, como pessoa. Por isso, recomendo, se você não faz ainda o teu programa de mestrado, recomendo buscar mais conhecimento sobre como funciona o programa de mestrado, entrar em contato com os seminários, talvez tenha medo, seja pela questão de limitações financeiras ou de tempo, eu te encorajo grandemente a buscar maiores informações, porque a igreja tem sim dado possibilidades de ajuda, bem como também de condições de estudo para quem assim quer continuar os seus estudos. Acho que é bem importante lembrar, dentro desse contexto, que até hoje, por enquanto, o Seminário Concórdia tem um programa de mestrado que nós chamamos de mestrado livre. Ele não é um programa submetido ao Ministério da Educação, à CAPES, enfim, mas está no nosso radar para o futuro, visto que estamos criando a Faculdade Luterana Concórdia e no processo de credenciamento e autorização do curso de teologia, mas no futuro pretendemos ter um mestrado também com reconhecimento governamental. Mas acho que é bem importante comentar isso, né, de que o programa de mestrado que o seminário tem hoje, ele segue padrões de mestrados acadêmicos de grandes universidades e faculdades de teologia. É verdade, embora não seja reconhecido pelo governo, pelo MEC ainda, mas o meu mestrado foi reconhecido, por exemplo, em St. Louis, que é o lugar onde agora eu sigo meu doutorado, e eu pude entrar direto no programa primeiramente do STM, que é um programa de mestrado mais específico, mais aprofundado, e logo depois seguir para o programa de PhD. Não precisei fazer o mestrado em artes, né, aquele MA que eles dizem inicialmente, justamente porque é um reconhecimento. E estando na Etiópia, o meu mestrado é reconhecido pelo governo da Etiópia, está lá até assinalado com o governo, pelo governo, enfim, porque foi então reconhecido. Porque sabe-se do padrão de excelência acadêmica que é colocado, embora não seja ainda reconhecido pelo governo, pelo MEC, né? Mas certamente não teremos muita dificuldade em fazê-lo no futuro. Deixa eu só fazer um comentário a respeito desse assunto ainda, porque pode ser que quem está nos assistindo pense, né, se for um pastor, mas eu não quero ser professor, né, eu não quero seguir esse caminho. Mas o professor Francis, ele destacou bem, né, eu também comecei ali o mestrado em 2018 para 2019, e isso tem, digamos assim, contribuições riquíssimas na congregação, né? Então, isso é importante que seja dito, que
o pastor, a congregação, todos saem ganhando. E já fazendo um aporte para esse outro aspecto, você que é leigo, que está assistindo, né? Fale com o seu pastor, converse com ele, incentive ele, né? A gente sabe, às vezes a congregação tem 3.000 membros, 600 membros, tem muitas atividades, né? Mas converse sobre essa possibilidade. Às vezes até o pastor fica sem jeito de falar com a congregação, né? Eu mesmo era um que estava sem jeito. Quando eu falei para a minha diretoria, eles ficaram super felizes, né? E liberaram os dias, não descontaram de férias. Eu tive a oportunidade de vir ao seminário, né? A outra coisa, hoje o seminário tem disciplinas que são online, né? São disciplinas presenciais. Então, tudo isso é para incentivar. E eu acredito que a gente pode e deve incentivar nossos pastores nesse aspecto, né? Não apenas visando a parte de alguma coisa fora do país, né? E isso a Deus pertence, né? E nem a uma cadeira no seminário, não. Mas isso faz parte do processo. Eu acho que isso aí é importante, incentivar os pastores, né? E aí a gente já cai também nesse aspecto da ETE, né? Da educação teológica por extensão, que tem como objetivo também proporcionar uma oportunidade para que todas as pessoas da nossa igreja tenham um conhecimento teológico melhor, maior, mais aprofundado. Então, através da educação teológica por extensão, o aluno, a aluna, vai ter a oportunidade de receber materiais aqui produzidos pelos professores e pastores convidados do seminário para os seus cursos, né? Nós temos seis áreas, né? 6 cursos, mas eu gostaria de enfatizar que tudo isso, a exemplo do que ajuda o pastor, a questão do mestrado, a educação teológica por extensão, a ETE, ela também traz novos elementos, né? E altera a visão do povo de Deus, porque você tem como mergulhar em alguns assuntos que normalmente não se falam, não se estudam, por questões óbvias até da situação da congregação. Então, você vai ser acompanhado pelo seu pastor, que vai ser o seu orientador, né? Pelo menos aí uma vez por mês, a gente está aumentando isso, querendo aumentar ano após ano, mas também aulas online com professores do seminário, né? Semana que vem o professor Francis vai dar uma aula para a ETE, que vai ser da história, né? A história aí do luteranismo 2, aproveitando o mês da reforma. Então, tem contato direto com os professores do seminário, tem, digamos assim, a oportunidade de interagir com mais pessoas do Brasil, inclusive, e acredito que é uma grande oportunidade, né? Então, todas as orientações nós temos no site do seminário, né? Se você quer, digamos, buscar uma formação na área de diaconia, né? Então, ali você vai ter oportunidade de ter uma ênfase na Bíblia, no estudo bíblico, né? Na evangelização, na ação social, na liderança cristã, na ética cristã, se é para a escolinha dominical ou ensino confirmatório. Então, são áreas que você poderá colocar assim uma ênfase para você ou para outras pessoas da sua congregação, paróquia ou distrito, que certamente vai ser uma bênção para a igreja. Então, mas eu não tenho uma turma grande. Pode ser apenas uma pessoa, ou 2, ou 10, né? Ou 20, não importa a quantidade de pessoas. Nós oferecemos para que todas as pessoas tenham essa oportunidade. Os pastores são nossos parceiros, né? E nós estamos felizes já com o bom número de alunos que nós temos. Mas é possível fazer mais, é possível a gente envolver mais pessoas. E os jovens, principalmente os rapazes, que de repente querem conhecer um pouco mais de teologia, quem sabe através disso desperta até o gosto para o ministério pastoral, né? Então, se você ocupa algum cargo de liderança na igreja ou não, né,
está aí a oportunidade. Não é apenas para um grupo seleto, é para toda a igreja que deseja buscar um conhecimento mais aprofundado da teologia. Muito bom. Agradeço aí aos colegas, Francis, Leonídio, pelo nosso diálogo sobre o Ministério Pastoral e também sobre os programas que o Seminário Concórdia oferece nos seus 120 anos, que nós estamos celebrando. E também agradecemos a você que está aí nos assistindo. Que Deus abençoe ricamente e que você olhe com carinho para essa escola de formação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e, quem sabe, possa vir a ser um de nossos alunos, seja no programa da ET, na Diaconia e Música, na formação pastoral ou mesmo no programa de mestrado do seminário. Deus o abençoe.